Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Orei Malachi Ben Israel, estamos aqui, Baruch Hashem, na manhã deste que é o quarto dia da semana. Hoje estamos no dia 18 do mês de Tevet, do ano de 5.786, e estamos no dia 7 de janeiro do ano de 2026 do calendário gregoriano. Quarto dia da semana, já estamos na metade da semana e hoje faremos a leitura da quarta aliá da Parashá que nós estamos estudando ao longo da semana, que é a Parashá Shemot, a primeira Parashá do livro também chamado Shemot, ou popularmente conhecido como Êxodo, né? Então hoje quarta aliá está no capítulo 3 de Shemot Êxodo, verso 1 até o Passuque 15. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos nessa manhã, quarto dia da semana. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anussim. Você que ainda não está inscrito em nosso canal, possa se inscrever. Você que possa também deixar o seu like, compartilhe o nosso canal com seus amigos e com os seus familiares. E se você sente que por meio deste trabalho você tem sido, de forma abençoado no conhecimento, no entendimento da Torá, na sua elevação espiritual, Se todo esse trabalho que nós, por meio do canal, da comunidade, não só aqui, mas também todas as nossas comunidades Anussim Brasil, então você que nos acompanha pelo nosso canal diariamente, você recebe as leituras, temos todos os serviços no Shabat, nas festividades. Então, se você sabe e reconhece que todo esse trabalho feito pela comunidade contribui na sua vida espiritual, nós gostaríamos de pedir para você nos ajudar a manter todo esse trabalho, porque tudo isso tem custos, tanto no trabalho diário como também no trabalho, nos serviços de Shabat e também nas festividades. Tudo tem custos, são aluguéis, são as contas que temos que manter. Então, se você puder nos ajudar, você poderá enviar para nós o seu maser, Então, você sabe que o maser é um mandamento da Torá, é um mandamento, são 10% do nosso rendimento. Então, você, por meio da Torá, naquilo que a Torá nos fala e naquilo que nós temos falado, o maser não nos pertence. Isso foi determinado pelo próprio Deus. O maser, 10% daquilo que nós recebemos, daquilo que Deus permite que tenhamos e que alcançamos por meio do nosso trabalho, 10% dos nossos ganhos mensal não nos pertence, nós temos que tirar. É como falamos há poucos dias atrás, é como você vai no supermercado, você faz uma compra, você passa no caixa e você percebe que a pessoa do caixa lhe deu dinheiro a mais. O que você vai fazer? Você vai ficar com esse dinheiro? Não, porque você sabe que não é seu. Então você tem que repor, devolver para a pessoa. Da mesma forma, então, o maser. O maser não nos pertence. Deus nos permite que ficamos com 90% do nosso rendimento. Então, se você ganha um salário mínimo, que agora passa um pouquinho de R$ 1.600, então você tira 10% exatamente.
no valor total. Então, se é 1.614, você vai tirar 10%, eu não sei exatamente quanto está o salário, vamos considerar que ele está 1.614. Então, você tira 10%. Quanto que é o Macer? R$ 161,40. Então, é o valor exato. Nós não podemos tirar de acordo com o que eu quero tirar. É o valor, o Macer é 10%. Então, se você nos envia o Macer, você vai nos ajudar também. E claro, você vai sobreviver com os 90%, porque todos sobrevivem, né? É só, claro, uma questão de administração também, né? Nós temos que ter cuidado na administração do nosso dinheiro. Então, ou uma tzedakah, ou uma Macer, que você envia, nos ajuda a manter o nosso trabalho, ok? E nós agradecemos a todos que têm nos ajudado até aqui. Então, vamos à leitura da quarta aliá da Parashá Shemot. E eu quero também deixar aqui o nosso Shalom e o nosso Mazal Tov, né? Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, a você que hoje está completando mais um ano de vida. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E Moshe estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, chefe de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Eterno numa chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse Moshe, aproximar-me-ei e verei esta grande visão, porque não se queima a sarça. E viu o Eterno que ele aproximou-se para ver, e chamou o Eterno de dentro da sarça e disse, Moshe, Moshe, e disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira teu sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse, eu sou o Eterno de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E escondeu Moshe sua face, porque teve medo de olhar para Deus. E disse o Eterno, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e o seu clamor ouvi por causa de seus fiscais de trabalho, porque conheci as suas dores, e desci para o livrar do poder do Egito, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Riteu e do Amoreu, do Perizeu, do Riveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel veio a mim. Também vi a opressão com que os egípcios os oprimi. E agora vem-te enviarei ao faraó, e tira meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E disse Moshe ao Eterno, quem sou eu, que irei ao faraó e tirarei os filhos de Israel do Egito? E disse, porque estarei contigo, e isto será para ti o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado ao povo do Egito, e servireis ao Eterno sobre este monte. E disse Moshe ao Eterno, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e dirão para mim, qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse o Eterno a Moshe, serei o que serei. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, serei
enviou-me a vós, e disse ainda o Eterno a Moshe: assim dirás aos filhos de Israel: o Eterno, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. E é este o meu nome para sempre, e é este o meu memorial para todas as gerações. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet ve'hayer olam atah betochen, Baruch atah Adonai noten haTorah. Na terceira aliá, nós vimos quando Moshe chega então em Midian, e ali ele casa-se, né? Moshe vai casar, e ali então, habitando na terra de Midian, ele casa e já em seguida tem o seu primeiro filho. E Moshe passa a viver, né, na terra de Midian. E Moshe, de fato, não sabia o que estava acontecendo com ele. Era toda uma preparação de Deus para que tudo quanto foi falado, tanto por meio do Eterno a Abraão, como também a Jacó, na revelação da bênção para os filhos e também das palavras de José, quando este disse que ele morreria, mas Deus levantaria dentre o povo um homem, né? E Deus tiraria o povo do Egito. Então, Moshe, aconteceu tanta coisa com ele, né? Moshe estava vivendo num palácio, era chamado neto do faraó, filho da filha do faraó, desfrutava de uma vida maravilhosa, né? E teve aquela situação em que ele matou aquele egípcio e teve que fugir e vai viver numa terra estranha, em Midian. Ali ele conhece a sua esposa, e interessante que a forma como Moshe conheceu a sua esposa foi da mesma forma como os patriarcas, né? Começando com Abraão, quando este manda buscar uma filha, né? Uma esposa para Isaque, e foi encontrada a esposa de Isaque num poço. Ela estava ali na margem do poço. Depois, quando Jacó também vai para Padã Arã, ele encontra Raquel também, que era pastora, que estava ali na margem do poço. E agora o próprio Moshe, que ao chegar em Midian também vai encontrar a sua esposa na beira, né, de um poço. Então, como aconteceu com nossos patriarcas, também aconteceu com Moshe. Então, Moshe, ele sai de todo aquele conforto, aquele glamour que ele vivia no Egito, e sofre uma mudança, né, muito brusca, digamos assim. Ele sai de uma condição de neto do faraó para pastor de ovelhas, né? Então, Moshe, assim como José, que sai daquela condição de filho amado de Jacó para ser um
preso, né, para sofrer no Egito. E ali então José reconhece também, como ele mesmo disse para os seus irmãos, que eles não se preocupassem, não trouxessem sobre si nenhum peso de culpa, porque tudo que aconteceu ali com José foi uma providência divina para que Deus pudesse salvar toda a sua casa. Então, da mesma forma, Moshe está vivendo uma nova fase na sua vida, não de escravidão, não de presidiário, na condição que José sofreu, mas Moshe, ele sai de um nível, né, muito elevado para um nível considerado baixo, né, um pastor de ovelha. Então, Moshe, tudo que começa a acontecer na vida de Moshe ali em Midian, já foi o quê? Uma preparação. Moshe está passando por vários testes para que Deus realmente o aprove para a missão que o próprio Deus já havia dito tanto aos patriarcas como também a Iosef, desde que Deus levantaria para tirar o povo da terra do Egito. Então, antes de Moshe começar a sua missão, Deus o preparou. Ele passou por vários testes, né? Então, até o momento em que ele tem esse encontro, né, com o Eterno, e o Eterno então o chama para ele para uma grande missão, que é a missão de Mashiach, né? Moshe começa a missão de resgatar o povo da terra do Egito da escravidão. Então, muito tempo se passaram, foram mais de 400 anos, até que veio a se cumprir as profecias e a chegada do Mashiach e o resgate do nosso povo da escravidão. Então, hoje nós estamos vivendo a diáspora, estamos na diáspora e todos os dias nós rezamos e pedimos a Hashem para que o Mashiach venha, e cumpra a sua missão e que nos conduza de volta, que nos leve de volta para a nossa terra. Então nós estamos aguardando o Mashiach e vamos continuar todos os dias em nossas preces, pedindo para que o Mashiach venha e que Hashem nos conduza de novo para a nossa terra, para um reino de paz e de justiça, e que isso aconteça breve, que assim seja. Amém e amém. E é isso, ficamos por aqui então na leitura da quarta Liá. Tenham todos um ótimo dia, que Hashem os abençoe grandemente, seja um dia repleto de grandes conquistas e realizações. Um ótimo dia, fique com Deus, Shalom, Shalom, deixe o seu like e compartilhe o nosso canal. Shalom, Shalom, Boker Tov.